Agora nós vamos criar um relatório personalizado no Project. Para criar um relatório a partir de um modelo em branco, basta vir na guia Relatório, Novo Relatório, em branco. Eu vou dar um nome para esse relatório, Informações de Custo, onde eu quero exibir gráficos e tabelas relacionadas ao custo do meu projeto. Clico em OK e eu tenho aqui um relatório em branco e agora eu posso inserir informações diversas, seja de modo gráfico ou através de tabelas, sobre campos específicos que eu quero do meu projeto. Primeiro eu vou inserir um gráfico, vou selecionar a opção Gráfico, a opção Pizza e vou clicar em OK. Ele já me exibe por padrão algumas informações de trabalho. Como não é essa informação que eu desejo, é só desmarcar a opção Trabalho e aqui em Custo eu vou selecionar a opção Custo do meu projeto. Agora ele me mostra o custo dentro do gráfico de pizza de cada uma das subtarefas do meu projeto. Se você não deseja ver as informações de subtarefas, por exemplo, eu posso alterar o nível da estrutura de tópicos. Aqui embaixo eu tenho um filtro que mostra as tarefas ativas, é isso que eu quero. Eu vou tirar o agrupamento desses itens e em nível de estrutura de tópicos eu vou selecionar o nível 2. Aqui eu vejo os itens de iniciação, execução da obra e finalização. Se você quer saber qual é o nível de tópicos de informações que você tem no seu projeto, você pode vir aqui na guia Design, voltar para o gráfico de Gantt e aqui na guia Exibir, em estrutura de tópicos, você pode ver os níveis de cada uma. O nível 1 é a construção da casa, o nível 2 são os itens de iniciação, execução e finalização, o nível 3 são os itens que vão dentro de cada subtarefa e assim por diante. Então, como eu selecionei o nível 2, eu vou ver essas três informações aqui. Para voltar para o relatório, eu vou vir na guia Relatório e agora, como eu já criei um relatório personalizado, eu venho em Personalizado e ele vai aparecer aqui para mim, Informações de Custo. Aqui eu posso fazer alguns ajustes no nosso gráfico. Por exemplo, se eu vier aqui em Elementos do gráfico, eu posso, por exemplo, exibir os rótulos de dados. Ele está me exibindo o custo de cada item dessa legenda. Se eu quiser formatar os meus rótulos, basta clicar com o botão direito, formatar os rótulos de dados. Além da lista de campos, agora aparece uma tabela com formatação dos rótulos. Se eu quiser exibir, por exemplo, a porcentagem que representa de custo e o nome dessas categorias, basta selecionar esses campos. E aí eu ainda posso ajustar onde vão aparecer esses rótulos. Eu vou colocar na extremidade externa para ficar um pouco mais visível. Agora, quando eu voltar aqui e selecionar o meu gráfico, ele vai atualizar essas informações. Eu vou ajustar aqui o meu gráfico, eu vou fechar essa área gráfica, deixar apenas a lista de campos e vou fazer aqui as formatações que eu desejar. Perceba que ele me mostra o nome do item, o custo desse item, então a iniciação, custo de 10 mil e porcentagem do custo em relação ao total do projeto de 17%. Aqui eu ainda posso ocultar a legenda desse gráfico para ficar um pouco mais visual. Se você quiser, você ainda pode vir na guia Design e pode ajustar essas informações para um gráfico que você goste mais. Então, vou selecionar aqui essas opções, você pode ver a variação de cada uma delas de acordo com a sua necessidade. No meu caso, eu vou selecionar essa opção, vou selecionar aqui os rótulos, vou formatar esses rótulos e mais uma vez vou colocar a extremidade externa e ele atualiza para mim. Vou fechar aqui essa parte gráfica e agora eu vou inserir uma tabela. Se você quiser movimentar também esses rótulos, é possível, tá? Você pode só clicar e arrastar e ele cria uma barra de referência sobre em qual área estão os rótulos. Bom, eu vou vir agora e vou inserir uma tabela no meu relatório de informações de custo. Então vou selecionar aqui a opção Tabela, ele vai inserir uma tabela já padrão no meu projeto. Vou ajustar ela aqui embaixo e vou selecionar quais são os campos que eu desejo exibir dentro dessa minha tabela. Então eu vou deixar o nome das tarefas e o início. E agora eu quero exibir o custo real dessas tarefas, qual é o custo que ainda falta para cada uma das tarefas e qual é o custo geral da minha tarefa. Então vamos lá. Eu primeiro vou selecionar aqui, dentro de data eu vou desmarcar a opção término, então vou desmarcar a opção término e também vou desmarcar a opção porcentagem concluída, que está lá em número. Então eu vou desmarcar essa opção e agora dentro de custo eu vou selecionar as opções que eu desejo.
o custo real, que é o quanto eu já gastei em cada tarefa, o custo restante, que é quanto falta para cada uma das tarefas, e eu vou selecionar a opção custo, que é o custo total da tarefa. Perceba que agora ele está me mostrando apenas o nível de estrutura de tópicos de resumo do projeto. E eu quero ver aqui o nível 2. Então, olha só, agora eu tenho as informações de nome desses níveis, que são os mesmos que estão sendo exibidos no gráfico, o início, qual é o custo real de cada um desses itens, ou seja, quanto que eu já gastei, o custo restante, que é quanto falta gastar, e o custo total. Lembrando mais uma vez que com a tabela selecionada, a gente pode fazer alguns ajustes nela. Por exemplo, eu posso vir aqui e alterar o esquema de cor dessa tabela. Eu vou selecionar aqui uma outra opção para tentar combinar um pouco mais com essas opções aqui. Ainda posso selecionar aqui na guia tarefa, eu posso, por exemplo, diminuir o tamanho da fonte desses itens para ficar um pouco melhor. A gente pode ajustar aqui os campos com as larguras que mostrem melhor essas informações do projeto para que você possa ver as informações do jeito que você desejar. São várias opções que nós temos para personalizar os nossos gráficos, os nossos relatórios. Então você pode aí selecionar os itens de tabela, os itens gráficos e ir mostrando informações de acordo com a necessidade do seu projeto. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode encaminhar para dúvidas@academiadoproject.com.br.